Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Embaixador da China no Brasil realizou uma reunião por videoconferência para debater a atual situação das cadeias produtivas de grãos e carnes brasileiras. Exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um novo marco, o melhor mês de julho da nossa história. O Ministério da Agricultura divulgou novas normas para a produção de produtos lácteos. A Argentina decidiu incluir a declaração anti-Covid à garantia junto ao certificado dos frigoríficos exportadores. 6 frigoríficos brasileiros ainda estão proibidos de vender carnes para o país asiático. E vamos falar sobre a busca da conformação ideal dos frangos de granja. O Agora Agro já está no ar. A fim de acalmar os ânimos das cadeias produtivas de grãos e carnes brasileiras, o embaixador da China no Brasil realizou uma reunião por videoconferência para debater a atual situação. O encontro, que contou com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ocorreu na última semana. A expectativa da China é estabelecer uma relação de longo prazo entre os dois países, onde destaca-se o potencial de crescimento no comércio bilateral. Por isso, a China vai se basear na racionalidade científica e no esclarecimento dos fatos para definir ações em meio à pandemia. O encontro foi o primeiro desde a disseminação do Covid-19 no mundo e, neste período, o mercado de exportação tem deparado com diversas suspensões chinesas de alguns frigoríficos, inclusive 6 brasileiros, como nós já falamos anteriormente. O embaixador chinês destacou a parceria natural estratégica e de alta complementaridade entre as duas nações, com espaço para aumentar em novos setores, produtos e aberturas de mercado. Em alta, as exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um novo marco, o melhor mês de julho da história. Essa alcunha, ela foi alcançada graças à forte participação chinesa. E de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, os embarques de carne bovina ao exterior somaram 162 mil toneladas no mês passado. Para a consultoria Agrifato, este é o maior volume exportado para o mês de julho. O período apresentou um crescimento de 27% ante as 133 mil toneladas comercializadas no mesmo mês do ano anterior. No que se refere à receita, os envios da proteína totalizaram 690 milhões de dólares, que também apresentou crescimento, e neste caso de 30% na mesma comparação. Com o objetivo de atender de maneira mais rápida as solicitações de registro de produtos e de alterações existentes sobre derivados lácteos, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou normas de acordo com o Ministério. A ação, que entrará em vigor em setembro deste ano, foca nos padrões de identidade e qualidade dos queijos: provolone, queijo Minas padrão, queijo Minas meia cura, cream cheese, ricota e sobremesa láctea. A partir de agora, esses produtos constam com um regulamento técnico de identidade e qualidade e poderão ser registrados automaticamente sem a necessidade de avaliação prévia do DIPOA, proporcionando redução no número de análise de registros. As regras e parâmetros específicos nos regulamentos técnicos de identidades e qualidades trazem segurança jurídica para as ações de controle oficial da conformidade do produto envolvido. Pelo menos é o que afirma o Ministério em uma publicação recente. As normas foram elaboradas em conjunto com o setor lácteo, com o apoio da Câmara Setorial de Leite do Ministério da Agricultura e foram submetidas à consulta pública.
A Argentina, ela decidiu incluir a garantia junto ao certificado dos frigoríficos exportadores. Ao que tudo indica, a declaração adicional anti-Covid vale para os frigoríficos que tiveram casos do novo coronavírus. A Argentina é o segundo maior fornecedor de carne bovina para a China e o Brasil é o principal. No primeiro semestre, o país asiático ele foi responsável por 47% da carne bovina exportada pelos argentinos e com unidades na Argentina, Minerva e Marfrig estão entre os maiores exportadores de carne. Entre junho e julho, o governo argentino chegou a suspender voluntariamente a habilitação para exportação à China das 5 unidades. Poucas semanas depois, as plantas foram liberadas e na semana passada, a declaração adicional ela foi acrescentada à autorização para exportação. Do lado brasileiro, 7 frigoríficos chegaram a ter as vendas suspensas para a China. Atualmente, 6 ainda estão proibidos de vender carnes para o país asiático. Diferentemente do que ocorreu com a Argentina e outros países, o Ministério da Agricultura do Brasil não está suspendendo voluntariamente as vendas de frigoríficos que tiveram casos do Covid-19. Entre os 7 frigoríficos brasileiros que tiveram as vendas para a China suspensas, apenas o frigorífico mato-grossense Agra, de carne bovina, já pode voltar a exportar. Mas neste caso, existe aí uma particularidade irônica. Por um erro de comunicação, a China entendeu que o Brasil havia suspendido o Agra voluntariamente, o que pode ter facilitado a retomada da autorização chinesa. Atualmente estão com as exportações suspensas à China 2 abatedouros da JBS, um de frango e um de suínos, 2 da BRF, um de frango e um de suíno, e um da Minuano de frango e um da Marfrig de bovinos. O abatedouro da Aurora, que exportou o lote de asas com traços de Covid-19, segue oficialmente liberado para vender. E a norte-americana John Deere anunciou agora um plano de demissão voluntária aqui no Brasil. A justificativa é uma reestruturação global e a nota diz o seguinte: a medida é parte das mudanças estruturais globais que permitirão à companhia ser ainda mais eficiente e inovadora em seus processos produtivos e tecnológicos para continuar atendendo às necessidades dos seus clientes em um mundo de constante transformação. A marca John Deere tem fábrica de motores em Montenegro e de colheitadeiras e plantadeiras em Horizontina, ambas no Rio Grande do Sul. Uma fábrica de colhedoras de cana e pulverizadores em Catalão, no estado de Goiás, e um centro de distribuição de peças para a América do Sul e centro de treinamento, ambos em Campinas, em São Paulo. A empresa não informou o número de vagas que devem ser fechadas. No total, são 5.000 funcionários no Brasil. O período de adesão ao PDV foi agora do dia 19 de agosto até o dia 18 de setembro. E o último dia de trabalho de quem aderir será 31 de outubro. O plano não inclui as outras empresas do grupo, como a Pla, a Deere, Hitachi e a Ciber. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a busca da conformação ideal dos frangos na granja. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Marcel Moreira Pacheco. O Marcel ele é supervisor regional da Viagem. É uma empresa que trabalha com tecnologia voltada para aves, principalmente o frango de corte.
Marcel Moreira Pacheco, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E eu tenho absoluta certeza que o tema que nós vamos comentar agora é um tema muito interessante que talvez pouca gente tenha ideia. O que ele tem ideia é que a carne de frango, quando chega à mesa dele, frita, assada, seja lá do que for, ele acha bom, come, tal. Mas por trás disso tem muita coisa, vamos dizer assim, num linguajar popular, tem muita coisa rolando, né? Principalmente tecnologia. Olá, Toninho. Eu que agradeço a oportunidade e, com certeza, tem muita coisa rolando por trás disso, né? A gente que trabalha diretamente aí com casa genética, né? Trabalha pensando no potencial dessas aves. Quando a gente fala em frango de corte, o frango é o filho da matriz. E a minha área, na verdade, é basicamente a reprodução. Então, as granjas de matrizes. Ô Marcel, aquela carne, aquele frango que o consumidor compra no supermercado, até aquele frango chegar, vamos dizer assim, nas mãos do consumidor, muita coisa aconteceu lá atrás. Dá, assim, uma visão geral do que seria essa muita coisa que tem lá para trás. Por exemplo, você falando assim que a mãe do frango, aquele frango que ele está comendo, para chegar ali passou por um processo astronomicamente fantástico. O que é isso aí? Como é que funciona isso? Com certeza. Na verdade, antes do frango a gente tem a matriz, né? A matriz a gente procura fazer usar o maior potencial possível dela. O que seria isso? Extrair o maior número de pintinhos de um lote, né? Ou seja, a gente procura trabalhar da seguinte maneira, visando sempre a melhor conformação dessa ave. Para isso, né, para isso acontecer, a gente tem alguns tópicos, alguns parâmetros que são bastante importantes. Toninho, desculpa, tá gravando, né? Não, tá tudo certinho, pode ir, pode continuar. Pode ir. Como eu estou visualizando você aqui, aí você fez algum gesto e tal, eu acabei me perdendo um pouco. Não, tranquilo, pode ficar sossegado, pode continuar. Programa ao vivo é assim mesmo, pode ir. É ao vivo? Ao vivo, pode tocar. Na verdade, a gente... Pode tocar. Está gravado, mas tudo bem. Então, a busca, falando então na busca pela conformação ideal da matriz, que é a mãe do frango, a gente sabe que é um trabalho muito complexo, porém é o dia a dia do pessoal que trabalha na granja de recria. O que é a granja de recria? É a granja que recebe essa matrizinha, esse pintinho com 1 dia de idade, e tem a missão de levar essa ave a um período de reprodução, certo? Para isso tem alguns parâmetros são bastante importantes, né? Um deles é o peso. Quando a gente fala em peso, cada linhagem de matriz tem o seu estándar, tem o seu padrão de peso da linhagem. Então a dica em relação ao peso nada mais é do que seguir o padrão que a linhagem já pré-estabeleceu, né? O segundo ponto seria o tamanho da ave, que apesar de ter relação com o peso, são parâmetros bem diferentes, né? A gente sabe que 95% da conformação total da ave, do tamanho dela na fase adulta, se dá até a 14ª, 15ª semana de recria, na recria, né? Semana da idade. Então, o que acontece? A gente tem que manter um equilíbrio, porque se a gente tem uma ave muito pequena, essa ave, com certeza, nesse período, passou por algum problema, por algum desafio. Então, ela não vai conseguir entregar toda a produtividade que ela tem de potencial. Por outro lado, se eu olhar uma galinha muito grande, muito desenvolvida, é uma galinha que futuramente vai trazer alguns desafios com relação à estratégia alimentar, por exemplo. Por ser uma galinha maior, ela vai demandar uma maior necessidade de nutrição, certo? O outro parâmetro que eu gostaria de colocar aqui seria a massa muscular, porque a gente sabe que hoje as matrizes têm uma predisposição ou uma eficiência muito grande em desenvolver massa muscular. E galinha com peito muito grande, ela não tem uma boa relação com persistência de produtividade. Já que eu estou falando em persistência de produtividade, eu entro no quarto parâmetro, que para mim é muito importante, que é a reserva de gordura. A galinha precisa de uma reserva de gordura para ter uma manutenção de produtividade, já que 1/3 da energia necessária para a produção de ovos
vem exatamente da reserva de gordura corporal. E só para finalizar os parâmetros aqui, eu cito o quinto parâmetro, que seria a uniformidade do lote. Porque todos os parâmetros anteriores, eu falei em relação à individualidade da ave, né? Eu falei peso da ave, tamanho da ave, massa muscular da ave, reserva de gordura da ave. Então, para finalizar, a gente tem que ter todas as aves do lote uniformes, ou seja, o mais parecido entre elas possível. Porque a gente sabe que trabalha aí com lotes de 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil galinhas, às vezes até mais, Toninho. Uma coisa que me chama muito a atenção, Marcel, é justamente essa parte, a uniformidade do lote. Quando você vai a vamos dizer assim, a um frigorífico de aves, você observa, às vezes, elas passando no gancho ali e tal, depois já de uma parte já adiantada do abate, vamos dizer assim, você olha, é totalmente uniforme. Quer dizer, parece que passou uma régua e nem um pouquinho para cima, nem um pouquinho para baixo. Essa uniformidade exige assim, um trabalho de pesquisa muito delicado, né? Muito profundo, né, Marcel? Exige sim, exige um trabalho, inclusive não só de pesquisa, né, Toninho? Exige uma mão de obra especializada para que a gente consiga conduzir os lotes dessa forma. Na verdade, tem uma boa parte da culpa, vamos dizer assim, é da matriz também, porque quem está lá no abatedouro, como você citou aí, são os frangos de corte, né? Uhum. Então, conforme a gente tem a uniformidade da galinha, vai ter uma certa uniformidade dos lotes de frango, certo? Então, é muito importante essa condução ser bem feita. Isso está muito atrelado aí a relações da estratégia alimentar, de colocar essa estratégia alimentar na prática, por exemplo, para manter a uniformidade dos lotes. Agora, esse trabalho da avicultura, quando a gente parte para o lado da pecuária, por exemplo, pecuária, quando a gente fala nisso, nós estamos falando da produção de leite, nós estamos falando da produção de aves, nós estamos falando da pecuária de corte, de bovinos. Então, quando a gente parte para a avicultura, por exemplo, a gente observa que ela está muito, vamos dizer assim, muito adiantada tecnologicamente falando, né, Marcel? Com certeza. A gente tem uma grande evolução em resultado, principalmente quando a gente está falando aí em frango, né? Antigamente levava muito tempo para a gente conseguir atingir o peso ideal para o abate, hoje muito menos tempo, e isso está atrelado principalmente às casas genéticas, que fazem esse melhoramento genético. Uhum. Porém, a gente não pode esquecer que não só a genética evoluiu, mas todas as outras questões como nutrição evoluiu, ambiência com qualidade de equipamentos, tecnologia de equipamentos evoluíram. Então, todas essas evoluções unidas fazem com que a gente tenha esse ganho no campo aí e, consequentemente, nas plantas frigoríficas. Verdade. Bom, eu conversei com Marcel Moreira Pacheco, ele é supervisor regional da Aviagem e faz um trabalho fantástico, vamos dizer assim, aquela carne que chega à sua mesa, principalmente do frango. E como nós falamos, até essa carne chegar, muita coisa aconteceu lá atrás, principalmente em termos de tecnologia, emprego de tecnologia. Marcel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e as portas estão sempre abertas para quando tiver aí, você quiser, você pode ficar à vontade e nós temos o maior prazer em colocá-lo aqui no nosso programa, ok? Muito obrigado. Obrigado a você, Toninho. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a imaginação é tudo, é uma prévia das próximas atrações da vida. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.